Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo de funções, falando especificamente sobre uma operação que eu posso fazer com duas funções f e g, de modo a construir uma nova função a partir delas. Além disso, a gente vai ver como essa operação, chamada de composição, se comporta quando a gente trabalha com funções injetoras e sobrejetoras. Para começar, então, vamos ver a definição de que seria uma composição de funções. Então, sejam f de a para b e g de b para c funções. O que a gente tem aqui? Tem uma função f que parte de um conjunto A para um conjunto B, e eu tenho uma função g que vai do conjunto B para o conjunto C. Então, aqui de A para B eu tenho uma função f, e de B para C eu tenho uma função g. Como f é uma função, todo elemento que eu pego dentro do conjunto A é transformado mediante a f num elemento que pertence ao conjunto G. Mas G também é função, e B é o domínio da função G. Sendo função, a G precisa levar todo mundo que está aqui dentro para alguém no contradomínio, que é o conjunto C. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou começando com um elemento dentro do conjunto A, aplicando a função f, chegando em B, depois aplicando a função G e chegando em C. Então, com isso daqui, eu consigo construir uma nova função que agora vai do conjunto A para o conjunto C. A gente vai denotar ela por essa notação G bola f, que é uma função que vai pegar um elemento do conjunto A e transformar ele num elemento do conjunto C. Essa função é que vai ser chamada de composição ou de composta de G com f. E como é que eu vou calcular os elementos aqui? Se eu pego um x qualquer aqui dentro, eu posso aplicar a f nesse x para obter um elemento f de x dentro do conjunto B. Uma vez que eu estou dentro do conjunto B, eu posso aplicar nesse elemento f de x que está no B a função g para chegar em alguém dentro do conjunto C. Então, a g composta com f calculada no x, ela vai ser feita como? Primeiro eu vou aplicar a f no elemento x, o que vai produzir alguém dentro do conjunto B. Estando no conjunto B, eu posso aplicar a g para levar ao conjunto C. Então, nessa condição de eu ter uma função f cujo contradomínio dela é igual ao domínio de uma outra função g, nessa situação eu posso usar essas duas funções para definir uma terceira função que vai ser chamada de composta de g com f. Bom, então, nessa situação, o que a gente tem? A gente vai definir a função composta g com f como sendo uma função denotada por g bola f. Ela vai ir do domínio da função f, dessa função mais de fora aqui, para o contradomínio da função g, que é o conjunto C. E como que eu calculo a imagem dessa função? A g composta com f calculado no x é o quê? Eu calculo a f no x e depois eu aplico a g no resultado da f de x. Isso para qualquer x que eu pego no domínio da função. Bom, vamos ver alguns exemplos práticos de como fazer isso. Vamos pegar f uma função de r para r e g também uma função de r para r, dadas como f de x igual a x quadrado e g de x igual a x mais 1. O que a gente tem nesse caso aqui? Como o contradomínio da f é igual ao domínio da função g, eu posso definir a composta de g com f. Então, aqui existe a g composta com f, que vai ser o quê? Uma função que vai do domínio da f para o contradomínio da função g. Então, vai ser uma função que vai de r para r, dada como g composta com f calculada no x, é simplesmente fazer g de f de x. Mas aqui eu tenho quem que é a expressão da f e quem que é a expressão da g. Então, eu posso calcular exatamente o que a g composta com f faz nesse x. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que a f faz no x. A f pega o x e transforma no x quadrado. Então, isso vai ser g calculada no x quadrado. Agora, o que a g faz? Ela pega um x e transforma em quem? Nesse elemento mais 1. Então, ela vai pegar o x quadrado e vai transformar em x quadrado mais 1. Então, essa seria a minha composta de g com f. Só que aqui, por conta de como está definido esses domínios e contradomínios, o que a gente tem? Quando eu olho para o contradomínio da função g, ele é igual ao domínio da função f. Então, nessa situação, eu também posso definir a composta de f com g. E a composta de f com g vai ser o quê? Vai ser uma função que vai do domínio da função g para o contradomínio da função f. Então, aqui também podemos definir f composta com g, que vai ser também uma função de r para r, dada como f composta com g calculado no x é quem? É a f da g
de x. Novamente, eu tenho a expressão para f e para g, então eu posso determinar exatamente quem que é f composta com g no x. Isso aqui é f da g de x, só que a g pega um x qualquer e transforma em quem? X mais 1. Então isso é f de x mais 1. Agora a f faz o quê? Pega o x e transforma em x quadrado. Então a f no x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. A gente pode expandir essa expressão para x quadrado mais 2x mais 1. Então esse é um caso especial em que eu posso definir tanto g composta com f quanto f composta com g. Mais ainda, esse caso também serve para mostrar que na composição de funções, a ordem que eu faço isso importa. Importa porque pode não estar definido, mas mesmo no caso em que g composta com f e f composta com g estejam definidas, essas duas funções podem ser diferentes. Aqui, ao fazer g composta com f, a gente obtém a função x quadrado mais 1, e quando a gente faz f composta com g, o que a gente obtém? Quadrado mais 2x mais 1. Então, observe que nem sempre g composta com f e f composta com g estão definidas. Mas mesmo quando f composta com g e g composta com f existem, pode ocorrer de f composta com g ser diferente da g composta com f. Então, para essa operação de composição, a gente tem que prestar atenção na ordem que eu estou escrevendo. Se é f composta com g ou g composta com f, pode não estar definido. E também, mesmo estando definidos, pode ser que o resultado dessas duas composições dê funções distintas. Isso daqui prova para a gente que a composição de funções não é uma operação comutativa. A ordem que eu escrevo é importante. Um outro exemplo de composição de funções, vamos pegar f, uma função que vai de r- para r+, sem o zero, g, uma função de r+, sem o zero, para r, dadas como fx é x quadrado mais 1 e g de x é igual a ln de x. E o que a gente tem? O contradomínio da f é igual ao domínio da g, então significa que eu posso definir a g composta com f, ela existe. Só que agora, quando a gente tenta fazer a composta de f com g, o que acontece? O contradomínio da função g é diferente do domínio da função f. Então, nessa situação, a f composta com g ela não está definida. Então, nem sempre essas duas composições vão existir. Vai depender do domínio e do contradomínio das funções envolvidas. Aqui é o caso em que a gente só pode calcular essa função aqui. Então, nesse caso, g composta com f existe e é uma função que vai da onde? Vai do domínio da função f, que é o conjunto dos reais negativos, para o contradomínio da função g, que é todo o conjunto dos reais. E quem que vai ser g composta com f calculada no x? Obviamente, como eu tenho as expressões para f e para g, eu posso determinar isso. Isso é, por definição, g de f de x. Mas isso aqui vai ser o quê? A f faz o quê? Pega o x e transforma em x quadrado mais 1. Então, isso é g calculado em x quadrado mais 1. A g faz o quê? Pega um x e calcula o ln desse x. Então, isso aqui é ln de x quadrado mais 1. Então, essa operação de composição permite para a gente construir novas funções a partir de duas funções dadas. Além disso, essa propriedade funciona bem quando a gente lida com funções que são injetoras ou sobrejetoras, que é os próximos dois resultados que a gente vai ver. O primeiro resultado é o seguinte: seja f uma função de a para b, g uma função de b para c. Então, como o contradomínio da f é igual ao domínio da g, a g composta com f existe. E se essas duas funções são injetoras, o que vai acontecer? A composta de g com f, que é uma função que vai de a para c, também vai ser uma função injetora. Ou seja, essa operação de composição preserva funções injetoras. Toda vez que eu tenho duas funções injetoras e faço a composição dela, o resultado ainda é uma função injetora. Só lembrando, né, o que é uma função injetora? Uma função f de a para b, ela é injetora quando, se dados x1 e x2 no domínio da função f, tais que a f no x1 é igual a f no x2, isso implica que x1 é igual a x2. Então, aqui, nesse caso, eu quero mostrar que a g composta com f é uma função injetora. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso pegar dois elementos do domínio da função g composta com f, supor que essa composição nesses elementos produz o mesmo resultado, e aí eu preciso chegar à conclusão que esses dois elementos são iguais. Então, para fazer isso aqui, eu faria como? Eu vou pegar dois elementos, x1 e x2, em A, vou supor que a g composta com f no x1 é igual a g composta com f no x2. O que eu preciso fazer é tentar concluir que o x1
é igual a x2. Mas como eu posso fazer aqui? O que é g composta com f no x1? Isso aqui, por definição, é g calculada no f de x1, que é g composta com f no x2. É a g calculada na f do x2. Eu quero tentar concluir pela igualdade de x1 com x2. Mas o que eu tenho? Eu tenho, por hipótese, que essa função g é uma função injetora. E o que está acontecendo aqui? Eu estou aplicando a g nesse elemento y1 e a g nesse elemento y2. E o que eu tenho aqui é que a g no y1 é igual a g no y2. Usando que a g é uma função injetora, se eu aplico essa hipótese aqui, isso me diz que o elemento y1 é igual ao elemento y2. Só que o y1 era quem? Meu f de x1. O y2 é quem? O f de x2. Mas, novamente, por hipótese, essa função f também é uma função injetora. E o que eu tenho aqui é o quê? A f num certo elemento x1 igual a f no elemento x2. Da injetividade da f, eu posso afirmar o quê? Que x1 é igual a x2. Então, eu admito que a g composta com f no x1 é igual a g composta com f no x2, usando que ambas f e g são injetoras, a conclusão que a gente chega é que x1 é igual a x2. E isso garante pra gente o quê? Que a composta de g com f realmente é uma função injetora. Então, essa é a ideia da demonstração. Vamos escrever ela de forma organizada. Então, prova, como é que eu vou fazer? Eu quero mostrar que a composta é injetora, então eu vou pegar dois elementos no domínio da composta. Então, sejam x1 e x2 elementos no conjunto A, tais que a g composta com f calculada no x1 é igual a g composta com f calculada no x2. Sim, por definição de composição, que a gente tem a g calculada no f de x1 é igual a g calculada no f de x2. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou agora usar a hipótese que essa função g é uma função injetora, ela está sendo aplicada em dois elementos e está produzindo o mesmo resultado, a injetividade da g garante a igualdade desses dois elementos. Então, mas g é injetora, daí a f no x1 precisa ser igual a f calculada no x2. Mas a f também é injetora, logo o x1 é igual ao x2 devido à injetividade da função f. Então, peguei dois elementos no domínio da composta, supus que a composta nos dois dá o mesmo resultado e cheguei à conclusão que os elementos são iguais. Portanto, g composta com f é injetora, que era exatamente o que a gente queria. E aí isso conclui a demonstração dessa propriedade. Então, a operação de composição de funções preserva funções injetoras. Se eu tenho duas funções injetoras e faço a composta, o resultado é novamente uma função injetora. Além disso, eu tenho f de A para B e g de B para C funções, aqui de novo. Contra o domínio da f é igual ao domínio da g, então eu posso definir a composta e, se essas funções são sobrejetoras, então a composta g com f, que vai de A para C, também vai ser uma função sobrejetora. Uma composição também preserva funções sobrejetoras. Bom, primeiro lembrando, qual que é a definição de uma função sobrejetora? Eu tenho uma função f de A para B, ela é sobrejetora quando, se para todo elemento que eu pego no contradomínio dessa função, no caso aqui para todo y em B, existe um x no domínio, no conjunto A, tal que a f calculada no x é igual a exatamente esse y. Então, para eu mostrar que a função é sobrejetora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um elemento qualquer no contradomínio da função e justificar como eu encontro um elemento no domínio e aplicar f nesse elemento, a f no x, dá o y que eu escolhi. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Eu quero mostrar que a composta de g com f, que vai de A para C, é sobrejetora. Então, eu vou pegar um elemento no conjunto C e aí preciso encontrar alguém, preciso explicar como eu encontro alguém no conjunto A, de modo que a g composta com f aplicado nesse elemento dá o valor que eu escolhi no conjunto C. Bom, como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou começar com um elemento aqui no conjunto C, eu quero encontrar alguém aqui dentro do conjunto A. Mas o que eu sei? Eu tenho uma função f que vai do conjunto A para o conjunto B e tenho uma função g que vai do conjunto B para o conjunto C. Eu estou aqui dentro desse conjunto C, qual que é a hipótese que a gente está? A função g que vai de B para C, ela é sobrejetora. Se eu pego esse elemento aqui, a sobrejetividade da g
garante que eu consigo encontrar um elemento aqui dentro do conjunto B que, ao aplicar G nesse elemento, vai aqui. Então, se eu pego, por exemplo, aqui um elemento C aqui, o fato da G ser sobrejetora garante a existência de um elemento T dentro do conjunto B que, uma vez que eu aplique a função G nesse T, o resultado dá exatamente o Z que eu comecei. Mas eu ainda estou dentro do conjunto B. Eu quero achar alguém no conjunto A. Mas, novamente, quais são as hipóteses? A F também é sobrejetora. Então, uma vez que eu peguei esse T dentro do conjunto B, o fato da F ser sobrejetora garante que existe algum elemento L dentro do conjunto A, de modo que, ao aplicar F nesse L, eu chego nesse T no conjunto B. Então, com isso, eu consigo construir o elemento para composta, né? Por quê? Pega o Z aqui dentro do C. Usando a sobrejetividade da G, eu volto para o conjunto B. Usando a sobrejetividade da F, eu volto para o conjunto A. Então, se eu pego esse elemento L, calculo a F nele, o resultado está dentro de B. Se eu aplico a G nesse elemento, o resultado vai dar exatamente o quê? O Z que a gente começou. Então, para eu mostrar que ela é sobrejetora, eu vou começar com o elemento de C, usar a sobrejetividade da G para voltar para B, depois usar a sobrejetividade da F para voltar para A. E aí eu garanto que existe esse elemento em A que vai ser levado no meu Z escolhido. Vamos então escrever essa demonstração. Então, prova seja Z um elemento qualquer dentro do conjunto C. Usando que a G é sobrejetora, eu construo um T e a G leva o T para o Z. Então, como G é sobrejetora, existe um T dentro do conjunto B, tal que a G calculada no T dá o Z que a gente começou. Só que esse T está dentro do conjunto B, e o B é o contradomínio da função F, que também é uma função sobrejetora, mas F é sobrejetora. Logo, existe um L no conjunto A, tal que a F calculada no L dá justamente esse T que está dentro do conjunto B. Daí, o que acontece? Se eu aplico a G composta com F no elemento L, isso por definição da composição é G de F de L, F de L dá T, então isso aqui é G calculada na T, e G calculada na T é exatamente o Z. O que a gente tem aqui? Comecei com um elemento dentro do conjunto C, que é o contradomínio da composta. Sei que existe um elemento dentro do domínio da composta, existe um L no conjunto A, e ao aplicar a composta no L, dá o Z que eu tinha começado. Portanto, composta é realmente uma função sobrejetora, e era exatamente o que a gente queria. E aí isso encerra a demonstração dessa proposição. Então, a composição de funções também preserva funções sobrejetoras. Bom, essa aula se encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando de funções. A gente vai ver como que essas propriedades de função C injetora e sobrejetora estão relacionadas com a existência da função inversa. Mas isso é assunto para a próxima aula.